Mas o Corinthians, que começou muito bem com o Ramon Dias, né? 3 jogos de invencibilidade, né? Que sabe? 2 vitórias seguidas, algo que não acontecia desde 1912. O Corinthians perdeu ontem para o Atlético Mineiro 2-0, de novo com um futebol que me pareceu muito confuso, Quesada, para dizer o mínimo, né? O Atlético também tem um time meio confuso. Bastante, por sinal. Né? Mais que o Corinthians, hein? Pelo que tem. Apesar dessa confusão, até que foi um jogo interessante de se ver. Foi bom o jogo. É mais interessante pro Atlético que ganhou, né? Se for de cashback, né? O Corinthians é aquela história. Quanto mais joga, menos pontos vem, né? É o contrário, né? O Corinthians hoje tem 20 jogos no campeonato e 19 pontos. Menos de um ponto por jogo. Ele já tinha a mísera média de 1 ponto por jogo, agora ele tem a mísera média de menos de 1 ponto por jogo no campeonato, né? Daí essa preocupação enorme, angustiante, né? Participação do Corinthians nesse campeonato brasileiro. O primeiro tempo foi muito movimentado. Segundo, acho que houve aí uma queda. O Corinthians produziu mais chances do que o Atlético Mineiro, mais chances reais de gol. 2 gols do Atlético Mineiro em cobranças de pênalti. Não adianta o Corinthians querer chutar a porta lá da arena do Atlético, a torcida ficar brava. Gente, os 2 pênaltis aconteceram. Cobrança de falta do Hulk, barreira, quem tá na barreira não pode abrir o braço. Não existe isso, cara. Tá na regra. A gente tem que entender a regra. Senão fica uma loucura. Cada um vai ter a regra que quer no jogo. E não é assim, né? Foi essa cobrança. E tirem suas próprias conclusões. Tá aí. O Hulk levanta o braço na hora. Claro que o Garro é um instinto ali. A gente já jogou bola. A bola vem, você vai proteger o saco e o rosto. É normal isso daí. E ele foi tentar proteger o rosto. Porque se é lá embaixo, aí não dá nada. Porque você geralmente fica com as 2 mãos assim. Ele foi fazer isso daqui, não tem discussão. Pênalti convertido pelo Hulk. Depois o Corinthians empataria com quem? Com o Yuri Alberto num lance, numa cobrança de lateral do Fagner, né? E no cruzamento do Garro. O Garro é excepcional. Se o Garro tivesse um centroavante lá no ataque, né? Esse é o lance, ó. E fizesse mais gols, cruzamento do Garro, ele seria o líder de assistências no Campeonato Brasileiro. Olha, o cara coloca a bola na cabeça do Yuri. Esse cara é fantástico. É a melhor coisa que aconteceu no Corinthians nessa temporada. Olha que qualidade, né? E o senhor Mani não cruza por cruzar. Ele olha, ele levanta a cabeça, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Enfim, discorra um pouquinho, porque depois a gente vai ver aí o melhor jogador do time hoje disparado, né, Cassada? Ele é a grande contratação do ano. De todas as contratações feitas, é o cara que tá... Quantos pontos que o Garro garantiu ao Corinthians? Uns 20. Se não fosse o Garro, a começar por aquela derrota pro Palmeiras em Barueri, que já estava na conta de derrota, e ele foi lá e fez aquele gol de falta. Que aquilo é paulista, tô dizendo do brasileiro. Então, mas é isso que eu digo. Aí é o gol, Vitória, né? Aí é o gol, ó. Falha em tudo, né? No lançamento, no cruzamento. E pra mim foi pênalti do André Ramalho. Foi. Eu até tive a impressão que é uma bela foi contratação o Fagner também que fez o pênalti, mas foi mais o André. O Fagner chega cafungando ali, né? Mas o Paulinho foi muito inteligente, né? Porque ele vai numa velocidade que se o Fagner dá um passo um pouquinho à frente e derruba... Acerta. E aí o André também não teve culpa ali, ou teve, enfim, é um lance muito rápido, né? E o Paulinho é um cara muito arisco, né? Agora, nenhuma reclamação pode ser feita em relação a esses 2 pênaltis a favor do Clube Atlético Mineiro, tá? Isso é desculpa de perdedor. E é legal que ontem o Ramon e o filho dele evitaram, Flavinho, críticas à arbitragem. Acho isso muito bacana. Porque poderiam muito bem, né? Usar a velha muleta... Se escorar nesse papinho e tal. Perder o jogo e ponto final. 4 jogos do Ramon, 7 pontos conquistados. Se você for ver a média do Corinthians no campeonato, essa é uma média extraordinária. Acima da média, né? 12 para 7, sim. Mas ela não é suficiente para tirar o Corinthians da lama nesse momento no Campeonato Brasileiro. Qual o próximo jogo do Corinthians? Desculpa. Juventude no Campeonato Brasileiro, em casa, 4 da tarde, domingo. E nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Grêmio. Primeiro dos 2 jogos contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Em casa também. Teve um pênalti em cima do Alex Santana, né? Teve um pênalti. Tem o lance aí? Quanto que tava? Porque eu tava vendo o jogo do Santos. Tá? Foi no mesmo horário. Quanto que tava o jogo? Foi no segundo tempo esse jogo. Quanto tava 1-1? E saiu o pênalti pro Corinthians e não foi marcado. Muda. Não, isso muda o jogo. O Atlético disse que tava 2-1 já. Tava 2-1. Tava 2-1. Bom, havia possibilidade, então, de empatar o jogo. Sim. Porque foi pra você, Mica? Foi pênalti. Foi? Foi, lógico que foi. Eu vi depois o lance.
Gente, assim, os 2 pênaltis pro Atlético aconteceram. E o pênalti no Alex Santana também aconteceu. O Corinthians com o Alex Santana é um, sem ele é outro Alex time, hein? Santana, outra baita contratação. Só que assim, não joga sozinho, né? E o Charles tem entrado, tem feito alguma coisa, acho que tem que dar um pouco mais de rodagem pro Charles. O problema do Corinthians está na zaga, né? Porque você tem o André Ramalho e não tem outro zagueiro para jogar ao lado dele. E o Félix Torres? O Félix Torres é por exclusão. Vamos excluir aí, né? Para dar uma valorizada nas contratações. É uma razoável contratação. Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Nenhum dos 3. Nenhum dos 3. Félix Torres, Kaká e quem? Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Entre esses três, quem tá jogando mais, e pela questão física, você põe o Félix Torres, mas ele é uma bomba relógio no jogo, né? Porque ele pode dar um passo pro adversário. O Kaká é muito pior. Não, o Kaká não tem condições. O Kaká, pra mim, banco do banco. Agora, tem que jogar o André Ramalho. Eu simplificaria o Corinthians. O momento que o Corinthians hoje está, ele não pode se dar ao luxo, como a gente fala, né? De ficar perdendo pontos por aí. Que nem ontem tinha um 1-1, asseguradinho, vai lá e um pênalti besta desse e dá a vitória ao Atlético Mineiro. Eu faria o time com o Ranieri, com o Charles e o Alex Santana e o Garro. Tá? Linha de 4 normal, Fagner, Félix Torres pela exclusão, porque fisicamente tá um pouquinho melhor que o Gustavo Henrique, porque tecnicamente o Gustavo Henrique é mais zagueiro, mas não adianta nada o cara entrar em campo e ser lento, né? Um arranque de balsa, com o André Ramalho e o lateral esquerdo tem que ser o Hugo, porque o Bidu entra, consegue ser pior que o Hugo, né? Não tem outro, aí você faz esse meio campo, e lá na frente o Romero com o Wesley. É o time do Corinthians. Yuri e o Pedro Raul no banco. O Yuri Alberto ontem perde um gol, ele sai cara a cara com o goleiro, gente. De novo. De novo. Ele faz um gol. Esse lance do Yuri Alberto ontem, eu não achei que foi uma chance super desperdiçada. É a bola de lá no canto da área, o goleiro saiu bem e depois acabou saindo o gol, inclusive, né? Ele cabeceou bem. Acho que o goleiro do Atlético falhou no gol, a cabeçada também acho que era defensável. A cabeçada foi distante, no resto do jogo ele foi muito bem. Mas quer ver, a gente vai ver o lance. Matheus Mendes foi ontem o goleiro do o Matheus Mendes, Mas assim, eu acho que o atacante ali na diagonal, ele tem aquele toquinho por cima. O cara, quando tem mais talento, sim, às vezes consegue. Gol, mas assim, não foi aquele gol perdido do Flaco Lopes no jogo aí outro dia. Não. Ontem o Ramon fez o certo. Ele fez um esquema com 2 zagueiros, que eu acho que é assim. Claro. Por quê? É lógico. Você ganha alguém a mais, ou no meio-campo, ou no ataque. Coração do jogo é o meio-campo. Eu não sou contra 3 zagueiros. Desde que você tenha 3 baitas zagueiros. Okay. Que construam o jogo. E você tenha 2 laterais, Cafu e Roberto, que eu sempre cito isso. Esse aí é o lance que você vai falar que você acha que ele perdeu, pra mim, né? Ele vem se dar acho que o goleiro chegou bem. O goleiro chegou bem. Chegou na dividida com o goleiro. E aí ele cabeceia sozinho e de longe, tá vendo? Vamos ver. Da marca do pênalti, ó. E a bola não vai tão no canto. Ele toca ainda na bola, né? Você vê que ele dá um totozinho na bola. Eu acho que fazer gol de cabeça da marca do pênalti, o goleiro falhou sempre. E no lance anterior, é que é a minha visão, tá? Eu... Como cansei de ver atacante chegar bem nessa bola, ou então resolver. Não precisava nem chutar no goleiro. Ele pode fingir que vai bater, o goleiro já caiu e você bate com o gol aberto driblando o goleiro. Aliás, hoje, o Wesley no segundo tempo, hein? Gente do céu, qual é a dificuldade hoje que qualquer jogador tem de driblar um goleiro e chutar em gol? Mas tem uma explicação, Facinca. Putz a vida, o cara tá com a cabeça, o cara tá com a cabeça na Premier League, botaram na cabeça dele que ele é jogador de Premier League. Houve uma queda de rendimento. Nossa senhora, mas não sabe... E é um absurdo o cara chegar na linha de fundo sabendo que tem 3 jogadores do time dele vindo da meia-lua da grande área, em posição melhor, e ele não ter o discernimento que basta voltar essa bola para trás. Não, ele vai cruzar no pé dos caras que estão ali, dos adversários. É isso que eu falo. Uma coisa que eu acho que é legal, só para completar. O 4-4-2 acho que é o esquema do Ramon. Tira um dos zagueiros e esse zagueiro é o Kaká, tá? O ataque não vai tirar o Yuri, eu tiraria, mas não vai tirar o Yuri. Então o ataque é Ramon e Yuri. Yuri e Romero. E o Wesley fica como opção no banco de reserva.